Deixa eu achar aqui. Tá, acho que todos estão vendo a minha tela, inclusive, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre um procedimento, na verdade, então, que eu fiquei pensando como que seria melhor aproveitado esse momento para passar para vocês. Peraí, que eu não consigo ver aqui. Alguém mandou no chat. Tipos de solo e siglas. Ah, tá, só recebi agora. Mandei errado. Ah, tá. Acho que era pro Juliano, na verdade. Tá. Peraí. Essa apresentação aqui. Então, vou falar mais ou menos de um procedimento sistemático da calibração de bacias complexas. Na verdade, antes de começar, eu ia perguntar para vocês, alguém aí, o que entende por calibração? O que vocês entendem por isso? Acho que essa é uma boa pergunta, se alguém puder falar alguma coisa. Dani, eu entendo que seria... Tá me ouvindo? Tô. Tá. Que seria mais ou menos tu ajustar o teu modelo para os teus dados, né? Assim, grosseiramente, eu acho que seria isso. Eu tenho uma realidade, eu tenho que fazer essa calibração desse modelo para que ele tente representar adequadamente o que eu quero modelar. Não é mais ou menos isso? E a validação é tu pegar os dados que tu tem observado e verificar se o teu modelo, que tu calibrou, que tu ajustou, ele corresponde ao teu... ou ele se aproxima muito dos dados que tu tem observado. Uhum. Obrigadão, Samantha. É bem isso mesmo, gente. Então, é assim, como vocês viram no REC, né, por exemplo, tem alguns parâmetros ali que vocês podem mudar. No SWOT já tem infinitos, né, parâmetros também que vocês podem mudar. Então, essa calibração, a gente fica mudando esses parâmetros, né? Então, basicamente, a gente vai fazer, só que como a gente muda, é de uma maneira sistemática, então tem alguns algoritmos para isso, né? Para otimizar essa mudança de parâmetros internamente na bacia, que acho que não é o caso aqui, dá um curso inteiro falar sobre otimização aqui, mas a ideia é que você tem, por exemplo, uma faixa, um intervalo, e aí você vai ficar mudando alguns parâmetros dentro de intervalos diferentes, e aí você vai vendo qual que é a resposta do modelo a essas mudanças. E aí tentando aproximar essa sua resposta do modelo ao seu dado observado, seja ele, por exemplo, uma vazão, ou dados de sedimentos, ou dados de nutrientes, ou o dado em si que você tem interesse ali de trabalhar. Tá? Então, a gente faz essa calibração porque a gente sabe, né, é super complexo, o modelo já é uma representação ali da realidade, que já tem diversas dificuldades, e aí você tem muitos sistemas diferentes, né, a nossa vegetação é muito diferente, toda a nossa física, né, e todos os comportamentos hidrológicos, sim, são bem distintos, então a gente precisa de parâmetros para conseguir ajustá-los melhor, tá? Ajustá-los melhor a uma realidade local, né, a uma bacia hidrográfica específica, tá? Então, a gente faz isso através da calibração. Então, a gente normalmente separa uma base de dados para a calibração e outra que aí, a partir de a calibração, ajustei meus parâmetros. Cheguei num fit ali, numa simulação do modelo com uma observação do modelo que está bem próxima, tá? Então, a gente vai olhar isso, isso daqui ficou legal, e agora você vai olhar para um conjunto de dados separado. Então, você vai ter outro conjunto de dados independente, né? Que aí a gente valida para esse conjunto de dados separado, independente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre calibração de bacias complexas, dando um exemplo. Nessa apresentação, eu vou dar um exemplo específico, inclusive, de uma bacia que foi uma bacia que eu trabalhei no doutorado, então é uma bacia que eu usei ali no interior de São Paulo, a bacia do Rio Piracicaba, tá?
Então, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. E a análise de sensibilidade, ela entra quando? Tipo, ela entra antes da calibração ou na calibração ou depois da calibração? Como que a ela gente... entra antes. Entra antes. Ah, perfeito. Assim, de uma forma geral, a gente fala que tudo isso é calibração, né? É o subnome que a gente dá. Mas, na verdade, a análise de sensibilidade a gente entra antes da calibração em si. Mas eu vou mostrar agora para vocês um procedimento e aí fala um pouquinho de cada um desses passos. Então, a primeira coisa, né, que deve ser feita é obter os dados, que é óbvio, e vocês estão fazendo isso aí para a bacia, mas e avaliar, né? Então, avaliar criticamente esses dados e realmente entender um pouco sobre a sua bacia que você está estudando, está trabalhando, né? Então, qual que é o padrão dessa bacia? Qual que é a contribuição de água subterrânea? Qual que é a contribuição de água superficial? Qual é a evapotranspiração potencial, normal? Qual é a média desses valores, entendeu? Ter um feeling, ter um sentimento sobre a área que você está estudando, tá? Então, isso é uma coisa muito importante e eu acho essa fase é determinante, assim, para dar o primeiro passo ali relacionado à calibração e validação, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Então, com base nesse entendimento dos processos físicos da sua bacia, você vai definir em que localização, né, e também com base nos seus dados disponíveis, tá? Então, que dados que você tem, claramente, né, ali eu posso calibrar para onde eu tenho dado, né? Mas aí você vai definir para onde você vai calibrar e validar e para quais períodos, então, você vai fazer isso, tá? Uma vez definido isso, você pode, então, partir para uma próxima parte, que é uma etapa também muito importante aí, que ela vai mudar toda a sua resposta, tá? Mas, então, é assim, você vai definir qual método que você vai usar para calibrar, né? Como eu estava mencionando para vocês antes, tem vários métodos disponíveis, você pode usar algum desses métodos, ou, de repente, numa pesquisa, você pode falar, não, vou criar um método novo, né? Então, tudo isso pode ser feito. Tem que definir a função objetivo. O que é a função objetivo? É aonde eu quero chegar, né? Para onde que eu estou indo. E aí, para isso, a gente normalmente escolhe algumas estatísticas. Então, tem estatísticas para a gente avaliar a performance, tanto em termos da calibração, e para onde a gente quer ir em termos de melhoria dessa estatística. Então, normalmente a gente vai falar, eu gostaria que sei lá, minimizar tal parâmetro estatístico, tá? Ou eu quero maximizar tal parâmetro estatístico. Então, esse é o tipo de coisa que normalmente a gente fala. Eu sei que é uma nomenclatura, principalmente para quem está na graduação, não é tão usual assim, né? Mas basicamente, como vocês viram ali nas derivadas, etc., ali em cálculo 2, provavelmente. Então, são funções objetivo para a gente chegar nesses máximos ou mínimos locais ou globais, tá? Não vou entrar na matemática, mas é mais ou menos isso. E aí, depois disso, então, uma vez você definiu mais ou menos a metodologia que você vai usar, eu sempre acho mais importante, antes de ficar lá, começar a mexer em matemática, nos parâmetros, etc., o mais importante é você verificar se a sua representação dos seus componentes principais ali, do balanço hídrico, né, que nem eu estava falando antes, né, você sabe mais ou menos qual é a evapotranspiração potencial na região, tem vários estudos que te indicam isso, né, tem ali dados de volume, tem dados de processo, então, eu sei que essa bacia, ela tem, por exemplo, eu estou trabalhando com agora uma bacia no interior da Bahia, ali no oeste da Bahia, na região do Matopiba. É uma dinâmica completamente voltada em água subterrânea, a contribuição dela é 90%, 95% de água subterrânea. Então, sabendo disso, eu sei que processos que eu preciso representar dentro do meu modelo, tá? Então, bom, essa daqui é uma parte, eu acho, fundamental, e essa parte você pode fazer alguns ajustes antes mesmo de iniciar uma calibração para tentar corresponder melhor esses dados. E aí você vai para uma definição de quais parâmetros, né? Então, por exemplo, no REC, acho que ali, dependendo da equação que vocês utilizarem, né, do método interno, tem alguns parâmetros que você pode escolher para calibração. Dentro do SWOT, eu não sei se vocês perceberam, mas tem infinitos parâmetros.
Então, você vai ter que escolher dentro do que eu quero simular, quais são os parâmetros ali, né, sei lá, os 20, 30 parâmetros que eu quero escolher para fazer uma boa calibração. E aí, uma outra coisa que eu sempre, inclusive, tenho, né, tem várias pessoas que têm dificuldade com isso, é o intervalo. Então, qual é o intervalo dos parâmetros que eu posso usar, né? Tem trabalhos até, enfim, científicos já publicados, né? Quando chega para eu recebo um para avaliar, por exemplo, um artigo para avaliar, às vezes você vê, a pessoa usou o intervalo de um parâmetro que não faz, assim, o menor sentido físico, sabe? Então, assim, tá errado, né? Não, você não pode calibrar também aumentando um parâmetro mudando completamente o comportamento ali da região, tá? Então, isso é bem importante definir esse tipo de intervalos e parâmetros, tá? E aí sim, Samantha, até que você estava perguntando, ó, e a gente vai para a análise de sensibilidade, tá? Então, a gente vai para essa análise de sensibilidade, que eu vou falar já em breve melhor, mas é o sexto passo, segundo essa caracterização, esse procedimento aqui que fui eu que fiz, eu estou publicando um artigo mais ou menos nisso, mas é bem um passo a passo de como fazer uma boa calibração, tá? Então, você vai para análise de sensibilidade, e aí, a partir da análise de sensibilidade, você vai definir, né? Tinha escolhido, por exemplo, 30 parâmetros. Desses 30, quais são os meus mais sensíveis? Né? Quais que vale mesmo a pena eu calibrar? E aí, eu vou escolher, então, esses parâmetros que são sensíveis para partir para o próximo passo, que é a calibração, tá? E aí, sim, eu faço a calibração, né? Meu celular está aqui apitando, peraí. Eu faço a calibração, né, que a gente falou um pouquinho antes, então depois eu vou falar na prática, não vou ficar definindo agora de novo o que a gente precisa. E na sequência a gente vai para a validação desse conjunto de dados independente. Obrigadão. E aí, essa proposta aqui é uma proposta desse procedimento, né, que a gente fez, mas é assim, além da validação para os pontos onde a gente calibrou, vou mostrar isso na prática que vocês vão entender melhor, mas eu vou fazer uma validação cruzada, então, com base nos outros dados que eu tenho disponíveis, por exemplo, nessa bacia, nessa região, vou utilizá-los também para ver se meu modelo está simulando bem ou representando bem isso, tá? E aí, por fim, que é uma parte também que eu acho fundamental em qualquer trabalho, que é avaliar as incertezas, tá? Todo o trabalho de modelagem ou enfim, todo o trabalho de modelagem vai ter incertezas associadas. Na verdade, todo trabalho relacionado a recursos hídricos ou hidrologia tem incertezas associadas, tá? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente não tem dados para representar da maneira real o que está acontecendo. Então, é importante que a gente saiba avaliar até onde, né? Até que ponto eu tenho certeza ou não tenho certeza em relação ao que a gente fez, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Depois tem vários métodos também para trabalhar nesse ponto. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, é só abrir o microfone aí, gente, e falar, tá? Fiquem bem à vontade, por favor. Eu acho que principalmente aí para o pessoal que vai trabalhar, na verdade, para todos, eu acho que essa aula aqui é bem interessante, bem importante, são algumas coisas que depois, quando vocês vão trabalhar, é difícil de realmente obter isso, tá? Assim, de ter esse tipo de passo a passo, assim, né? Muita gente fala de calibração, mas você vai ver depois o pessoal faz coisas absurdas, assim, tá? Então, bom, a primeira parte é a parte que vocês estão fazendo agora, inclusive, né, que é obter e avaliar realmente os dados e entender o que está acontecendo. Então, que nem vocês mesmos estão falando aí, né, o Juliano estava falando no início da aula, a dificuldade de achar, às vezes, alguns dados ou ter dados realmente significativos para a região, isso é um dos problemas mais frequentes, principalmente no Brasil, tá? A dificuldade e a falta de dados em si, ou não diria falta, porque hoje eu vejo que a gente tem dados disponíveis, a gente realmente existe uma dificuldade em achar esses dados e realmente caracterizar da melhor forma esses parâmetros para entrada no modelo, tá?
Então, acho que isso é uma das grandes dificuldades e vale a pena todo o investimento feito para isso. Claro, não agora no projeto de vocês da disciplina, mas num trabalho, numa pesquisa, vale muito a pena. E entender também esses processos que nem a gente estava falando antes, tá? Eu sou bem chata para isso, por isso que eu vou repetir isso algumas vezes. Então, dependendo do local, né, como a gente estava falando, pode ter uma grande limitação aí de dados para calibração, e é importante você saber onde está essa limitação, né? Até estava falando com a Samantha ontem, então a gente tem uma ideia de um trabalho para ser realizado, mas antes de realizar esse trabalho, a gente precisa verificar se a gente tem os dados disponíveis para isso e até onde vai nossa limitação nesse sentido, tá? E aí também a gente tem o terceiro ponto, que é o principal sempre, é qual é o meu objetivo, né? Dentro desse projeto, até onde que eu quero chegar, né? E o meu objetivo vai guiar, então, os dados que eu tenho que buscar. Por exemplo, o objetivo de vocês no projeto da disciplina, eu posso usar dados globais, né? Disponíveis, abertos, fáceis para tudo, porque o objetivo de vocês é conseguir simular, por exemplo, né, a bacia ali, entender um pouquinho como é que funciona, trabalhar com os modelos, mais ou menos isso. Agora, se você está fazendo um projeto ali de pesquisa, ou um projeto que vai levar à construção de um reservatório, eu tenho que ter certeza que os meus dados ali são os melhores possíveis para isso, né? Então, vai mais ou menos nesse sentido. E esse outro ponto aqui chama soft data na literatura, mas esse soft significa macio, vamos dizer assim. São dados mais qualitativos, tá? A gente fala assim, são dados qualitativos. Ou seja, é um pouco daquilo que eu estava falando, para te dar esse sentimento da bacia, tá? O que está acontecendo, faz sentido isso, não faz sentido aquilo, isso é super importante, tá? Então, alguns exemplos desses dados são, por exemplo, as médias de evapotranspiração, dados relacionados a quanto é fluxo de base, né? Qual que é esse comportamento relacionado ao fluxo de base e escoamento superficial, as alturas dos aquíferos, dados ali mais relacionados à água subterrânea, também são dados que, normalmente, no Brasil, a gente não tem, assim, super medidas disponíveis na maioria dos locais, mas a gente tem alguns dados médios dos aquíferos, dos comportamentos, isso é importante para você saber utilizar. Outro que está aqui é o LAI, LAI é em inglês, né? A gente fala IAF em português, que é o índice de área foliar, né? Então, isso também é uma coisa que a gente pode mudar ali dentro do modelo, é bom saber a produção média das culturas, das florestas, tudo isso também é interessante, tá? Então, são algumas, né, ideias aqui, tem muito mais do que isso, tá? Então, bom, acho que vocês estão, acho que, entendendo mais ou menos a base, assim, né, o conceito. Então, aqui já vamos para o segundo passo ali, que era a definição de onde calibrar e validar e os períodos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma estação que mede vazão na bacia, esse número 2 vai ser bem fácil de ser resolvido, né? Vai ser calibração naquele ponto, acabou. Né? É o que eu tenho disponível que eu posso usar. Mas, às vezes, eu tenho um monte de estações disponíveis numa mesma bacia, né? Não é o caso da maioria dos locais no Brasil, mas, por exemplo, no Sudeste e aqui no Sul também, em algumas bacias você pode ter diversas estações. Então, aí já chega, você tem que tentar entender melhor. E aí é uma sugestão que esse artigo aqui traz, né? Estou trazendo para vocês, na verdade, uma sugestão de onde escolher, é que para você definir isso, você deve primeiro subdividir, então, a sua bacia em algumas regiões, tá? Então, você vai definir aonde que eu tenho características físicas que impactam a minha hidrologia, por exemplo, que são diferentes nessa subbacia, né? Então, onde muda muito o uso do solo, onde a geologia muda, onde o tipo de solo muda, e aí eu vou separar essas regiões, porque cada uma dessas regiões deve ter um conjunto de parâmetros um pouquinho diferente, né? Então, faz sentido que elas sejam tratadas de forma diferente dentro da calibração, tá? Isso daí é uma coisa interessante. Então, para quê? Para você conseguir capturar essa resposta da heterogeneidade da bacia, tá? E aí, para quê? Para que o seu modelo represente bem o que está acontecendo. E pegue, né, capte essas diferenças que são heterogêneas.
porque às vezes você pega um modelo que nem o SWOT, né, que é um modelo semi-distribuído e deve ser tratado mostrando, né, na verdade, o que a gente quer pegar são essas diferenças ali internas, né, dentro de uma bacia hidrográfica. E o que a gente faz? A gente calibra só para um ponto lá no exutório de uma forma igual para toda a bacia. E aí, isso pode não estar representando tão bem alguns processos internamente, né? Porque você vai, na verdade, fazer uma média dos processos. Então, isso pode acarretar em alguns erros, tá? Principalmente para quem vai trabalhar com cenários. Por exemplo, eu quero avaliar se eu mudar o uso do solo, o que vai acontecer com a produção de água, ou com a produção de sedimentos. Ou eu quero avaliar uma, que nem o Matheus está trabalhando, uma best management practice, né? Uma prática melhor ali dentro do cenário urbano, de drenagem urbana, o que vai acontecer. Eu só posso fazer esse tipo de análise se eu soubesse se meus processos físicos estão saindo mais ou menos bem capturados, né? Em termos de período já, se eu tenho dados, assim, normalmente a gente utiliza um mínimo de 10 anos de dados, tá? Aí, professora, mas eu tenho 3 anos. Excelente, usa os 3 anos. É o que a gente tem para trabalhar, né? Mas se você tem aí mais de 10 anos, né? Então, normalmente, o mínimo aí é utilizar 10 anos, tá? Para mensal e diário. Se for subdiário, né, que é o caso aqui desse trabalho, inclusive não vou mostrar para vocês hoje, mas a gente trabalhou ali a nível horário e de 15 minutos, você pode reduzir, né, porque aí é difícil você ter uma série histórica muito longa, mas como você vai ter muitos dados, né, porque cada dia, ao invés de ter um dado ou um mês, né, tem um dado ali para você fazer a comparação, você vai ter por dia 24, né, valores, ou mais ainda, dependendo do intervalo que você está utilizando, então isso pode ser reduzido, tá? E aí, claro, depende muito essa questão dos períodos para calibrar e validar, né, mas só para passar para vocês, normalmente a gente usa, assim, se a gente tem um bom número de dados, aí você usa 2/3 para calibração e 1/3 para validação, tem gente que usa meio a meio também, né, mas uma coisa que é bem importante, assim, é que os períodos de calibração e de validação, ambos eles têm que ter mais ou menos a mesma dinâmica climática, né? Por exemplo, eu não posso calibrar assim, vou pegar um exemplo muito ativo ali no Nordeste, pegar anos de secas intensas, então vou calibrar meu modelo para esses anos de secas intensas. Aí eu vou validá-lo para um ano que é completamente úmido, sabe? Mas não teve, no meu período de calibração, não teve nenhum ano completamente muito úmido, né, com chuvas muito intensas, etc. Não teve nenhum ano. Aí, como é que eu vou representar bem, entendeu? Não vai, não tem como. Então, se você quer que o seu modelo responda bem numa variedade de climas, ele tem que estar incorporado no seu período ali de calibração. Então, para validação também, tá? Bom, vão perguntando aí se tiverem uma dúvida. Vou tentar ir mais rápido, que eu acho que eu demorei hoje. Então, definição do método para calibrar a função objetiva e as estatísticas de avaliação. O que eu tenho para falar, assim, tem muitos, né? Eu coloquei aqui, não tem um protocolo, assim, dependendo, né? Depende muito da complexidade do modelo, da bacia estudada, do número de parâmetros, do objetivo do projeto, né, e das preferências do usuário também, né, por exemplo, se você já sabe utilizar um método, um modelo, uma forma, é claro que você vai preferir essas formas do que outras, né, então, tem o método, por exemplo, acho que no REC vocês não estão utilizando, mas existe a maneira de calibração manual ou uma calibração automática, né. Então, a calibração manual é que você vai lá e vai ficar mudando manualmente um parâmetro, e já uma calibração automática, você vai fazer isso através do uso de otimização, tá? De algoritmos pré-definidos para isso, tá? Então, normalmente a calibração automática é menos trabalhosa, né? E a calibração manual ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Para modelos semi-distribuídos como o SWOT, fica basicamente inviável fazer realmente uma calibração manual,
a não ser que seja para alguns parâmetros, né? E você tem que ter muito conhecimento do modelo, né? Então, por exemplo, às vezes, olhando assim um hidrograma ou alguma coisa, você já sabe, isso daqui está com esse tipo de comportamento. Então, vamos lá, vamos mudar tal parâmetro, deve melhorar. E melhora, mas é uma coisa que é difícil fazer assim manualmente, direto, ainda mais se você não tiver muita experiência, tá? E aí, uma abordagem que eu sempre uso, que eu gosto bastante também, que é essa abordagem que diria que ela é semi-automática, né? Que é uma calibração automática e manual. Então, você usa e combina as facilidades e forças de cada método, né? Então, eu gosto bastante, porque para mim facilita bastante para algumas coisas, tá? Então, eu coloquei aqui, talvez você precise criar o seu próprio otimizador, dependendo com o que você está trabalhando. Mas aqui vem o exemplo que eu dei do SWOT Cup, que foi desenvolvido pelo Abaspur, que trabalha ali na EUAG, e inclusive eu fiz um estágio com ele ali de pesquisa, né, para a gente trabalhar nesse módulo de subdiário, né. Bom, enfim, cada um tem muitas estatísticas diferentes, eu acho que talvez aqui fale de estatísticas, talvez eu tenha tirado, já não lembro. Não vou ficar falando das estatísticas para vocês, é bem complicado, assim, complexo, não é complicado, é só complexo, e tem que levar em consideração, mas cada estatística diferente vai te levar para um objetivo diferente, tá? Então, é importante saber disso, tá? Antes. Então, é importante você escolher a estatística de acordo com o que você quer melhor representar dentro do seu modelo, tá? E aí também, além de usar uma só estatística, você pode usar várias, né? Um conjunto de estatísticas, fazendo uma função multi-objetivo, que a gente fala assim, ou não, usar só uma, né? Único objetivo, mas avaliar para diversas estatísticas também é uma coisa bem importante, tá? Enfim, então aqui outro passo, né, já é a verificação e representação dos componentes principais do balanço hídrico, aquele que eu estava falando lá, dos volumes, dos processos, né? Então, entender bem os processos internos, como é que funciona. Então, a minha proposta aqui é você, para quem já conhece um pouquinho, também fazer uma calibração manual inicial ali dos principais componentes, sabe? Só com os seus dados mais qualitativos ou com aquelas médias para você acertar mais ou menos esses processos para ver se mais ou menos a representação está boa dentro do modelo, tá? E aí também para você identificar, às vezes só fazendo isso você olha assim e fala assim, não, peraí, né? Inclusive nesse projeto que eu estava falando para vocês, a gente descobriu vários problemas ali. Antes de iniciar a calibração, tem alguma coisa errada aqui, tem algum dado errado, né? E aí se percebe, às vezes, que tem um dado de entrada que está estranho. Então, antes de você ficar lá tentando calibrar, validar, etc., você já identifica um problema e volta para o ponto onde ele precisa ser corrigido, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui também os parâmetros e intervalos, eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, depende, é um pouco subjetivo, depende muito da experiência do usuário, sobre o modelo e sobre a bacia também, eu diria, mas que é importante que se leve em consideração, que era o que eu estava falando ali, se leve em consideração o que são aqueles, o que tem de significado físico naqueles parâmetros, né? Às vezes você vai numa banca de doutorado, aí você fala assim, então, e o que é esse parâmetro aqui, né? E a pessoa não faz ideia do que é. Você fala, tá, mas, pô, como é que você mudou nesse intervalo, né? Então, é importante saber, né, o que você está mudando e o que significa aquilo. O que é meio óbvio, mas não é, parece que não é tanto, não. Então, tem, né, dentro ali, não sei se vocês viram no site do SWOT, né, que eu passei para vocês no início das aulas, tem um monte de documentação, né? E tem uma documentação que só fala de entradas e saídas, por exemplo, do modelo, e tem outra que é uma documentação teórica, lá fala sobre todos os parâmetros, o que é cada uma das coisas. Aqui também não vou passar para vocês, mas tem uma lista de artigos aqui que podem ser consultados também, que falam um pouquinho sobre calibração e os parâmetros em si. Dá alguns exemplos de parâmetros mais sensíveis, tá? Então, aqui a gente vai para análise de sensibilidade, seria o próximo passo. A análise de sensibilidade, ela realmente faz essa avaliação que a gente está falando, então ela vai olhar
né, a saída, né, do modelo, ela não é igualmente sensível para qualquer parâmetro, né? Cada parâmetro tem uma sensibilidade diferente e não é padrão também para cada região, para cada bacia, isso muda. Então, você tem que identificar que parâmetros são os mais sensíveis ali para você naquela região. E isso aqui te poupa muito tempo, tá? As pessoas falam, mas tem que fazer mais uma etapa. Mas essa etapa de pouco esforço, porque ela já vai te direcionar para uma calibração mais efetiva, tá bom? Então, a análise de sensibilidade é esse processo, né, de determinar a variabilidade na saída do modelo em relação às mudanças de parâmetros de entrada, né? Então, você vai ver quanto que eu tenho de mudança no resultado ali do modelo de acordo com o parâmetro que eu mudei. Então, também tem várias técnicas de sensibilidade, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que já começa a complicar, mas basicamente a gente usa normalmente uma técnica local ou global. Local é quando a gente fica só mudando um parâmetro, né? Então, eu pego um parâmetro, escolho ele, mudo ele num intervalo e deixo todos os outros parâmetros constantes. E já a global, não. Ela muda diversos parâmetros ao mesmo tempo e vê qual que é a resposta como é que fala? Relativa, né? A resposta relativa de a mudança de 1 em relação ao todo, mais ou menos isso, tá? Então, a calibração também a gente já falou um pouquinho do que ela é, mas ela basicamente é isso, né? A gente vai ela consiste em ficar mudando esses parâmetros e avaliar as diferenças de eficiência de saída ali do modelo, e aí você vai chegar normalmente até resultados que você julgue satisfatórios dentro dos seus objetivos de projeto, tá? Então, tem um artigozinho do Moriarty, que é bem famoso ali, que dá alguns níveis, normalmente, que a gente usa muito para ver se está mais ou menos dentro do esperado ou não, tá? Então, tem várias métricas de performance, tá? Então, eu coloquei aqui de novo que né, Daniele, acho importante sempre ter essa abordagem mais de diagnóstico, assim, tentando entender o que está sendo representado em termos de processos, de comportamentos, por exemplo, do hidrograma dentro do observado e do simulado ali, para fazer uma melhor calibração, ao invés de só ficar mudando ali os parâmetros de forma matemática simples. Outra coisa importante é que a gente sempre vai calibrar do mais grosso para o mais fino, tá? Então, ou seja, vou sempre fazer a calibração numa escala maior, tipo uma escala anual, depois uma escala mensal, depois uma escala diária, depois uma subdiária, depois uma subhorária, tá? Então, eu sempre primeiro organizo melhor o volume, vamos dizer, e depois o tempo, né? O timing ali de cada um dos processos, tá? Então, que acho que é mais ou menos isso que está escrito embaixo, exatamente. Então, bom, o próximo passo é a validação, que é o que a gente estava falando. Eu pego um conjunto de dados independentes e aí eu quero ver se o modelo que eu calibrei tá bom ou não, né? Se ele está robusto ali, ele está sendo significativamente representado bem ou não. Desculpa. Peraí. Bom, então essa etapa ela é muito importante, a etapa de validação ela é muito importante para verificar se realmente ali seu modelo está bem calibrado, não está, às vezes você consegue descobrir que você fez um overfitting, por exemplo, ali nos parâmetros, enfim, você consegue, que é exatamente o que está aqui, né, que é muito comum nesses modelos complexos, a gente faz uma parametrização ou além do que deveria, na verdade, né? Então, você passa um pouquinho para tentar chegar mais próximo do observado ali, né? Quero melhores estatísticas. Só que aí, às vezes, você passa um pouquinho o que você deveria ali, em termos de parametrização, e aí isso talvez não responda a outra situação, uma situação um pouquinho diferente, tá? Então, isso mostra, né, as deficiências, às vezes, do nosso modelo calibrado, e às vezes a gente tem que até dar um passo
para trás e rever algumas coisas, tá? E aí, essa validação cruzada, só ocorre quando você tiver mais dados, né? Então, você tem, por exemplo, um conjunto de dados, e aí você vai separar esse conjunto de dados. Um você vai usar para calibração, né, ali, e os que você não for usar para calibração, aí você usa para fazer uma validação cruzada, tá? Você vai avaliar a performance do modelo nesses outros conjuntos de dados. É uma forma bem simples de você aproveitar todos os dados que você tem disponíveis, e aí você também vai aproveitar isso para avaliar se o seu processo, os seus modelos, os processos interiores ali estão sendo bem representados, se o seu modelo está bem robusto ou não, tá? Mas, claro, isso sempre depende da quantidade e da qualidade dos dados disponíveis, tá? E aqui a análise de incerteza, então, por fim, né, é impossível a gente entender, né, que eu estava falando, e representar todas em totalidade, né, que é aquilo que é dito, né, em totalidade os processos que são ambientais, né, naturais, assim, vamos dizer, da modelagem hidrológica. Então, isso é inviável, né? Então, sempre tem várias simplificações e limitações, tanto nos modelos como nos seus dados observados, tá? Também, que nem vocês estão vendo aí, eles são incompletos, eles são incertos, eles têm erros. Então, assim, não é uma coisa para ter. Às vezes as pessoas ficam tentando esconder, sabe, a parte da incerteza do trabalho. Mas não, a incerteza faz parte de uma modelagem, toda modelagem tem incerteza, e para que ela seja bem avaliada, você precisa saber qual é essa incerteza, entendeu? Analisar ela direito e quantificá-la direito também, entendeu? Então, é uma coisa muito importante em todos os trabalhos, tá? Eu super recomendo. Então, falei aí um pouquinho, mas 3 categorias básicas de incerteza são as incertezas inerentes aí, ao modelo em si, né, ao método que tem, aos parâmetros, né, de entrada e aos processos mesmo naturais ali. Então, algumas incertezas relacionadas a isso, tá? Então, esse daqui eu queria ver se vocês entenderam, tem alguma dúvida aí mais nessa parte aqui desses procedimentos, vamos dizer assim, em termos do modelo, o que é mais ou menos cada um deles. Eu sei que eu passei meio rápido, é meio complexo, mas... Dani, eu acho que ficou bem explicado. Claro que quando a gente estiver mexendo no modelo, né, estiver trabalhando com isso, é que as dúvidas acho que vão surgir, né? Mas, assim, a ideia eu acho que ficou bem clara. Legal, ótimo. Gostei, professor. Ficou boa aí a explicação. Agora, no final, aí, em relação às incertezas, deu para clarear mais um pouco, né? Que bom. Isso é importante, né? Beleza. Eu vou só mostrar para vocês aqui, a gente tem acho que 10 minutinhos só, então eu vou só mostrar para vocês aqui agora acho que tem eu tinha separado algumas aplicações, mas vou mostrar uma só para vocês aqui rapidinho. Eu sempre acho que eu vou ser mais rápida do que eu sou realmente. Então, deixa eu passar aqui. Esse daqui é o mesmo procedimento que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, vou mostrá-lo, então, numa aplicação, tá? Que eu acho que é bem interessante. Essa daqui, então, é uma bacia hidrográfica, que é o que eu estava falando ali para vocês, do Piracicaba, no sudeste ali do Brasil, faz parte da bacia do Paraná, tá? E aí, você tem aqui, eu estava mais... tem aqui nesse exemplo... Tem os dados de clima, são essas estações em verdinho, né? Então, você vai ter algumas fora da bacia, uma dentro, tem mais uma aqui dentro. E as outras estão na parte ao redor da bacia, as estações climáticas. E aí, dentro aqui, eu tô com as estações... só as estações... A de precipitação tem mais estações, mas não estão aqui. As estações de vazão, tá? Então, só de vazão aqui, que estão em azul e vermelho. Então, eu vou falar daqueles dados lá, né? Então, a primeira parte é a obtenção e avaliação dos dados e entendimento sobre a bacia. Então, isso foi feito, né, pegando dados aí de diversas fontes diferentes, muitas delas vocês já conhecem, né? Então, são essas daqui, CPRM, IBGE, Embrapas,
Sabesp é a companhia ali do Estado de São Paulo, FCTH, SAISP também, o DAE é o Departamento de Águas também de São Paulo, mas a ANA, Agência Nacional, o CEMADEM também é nacional, né? E aí também do Comitê de Bacias, então, que é bem interessante, mas aí uma coisa que a gente também não fala muito, mas que uma coisa que a gente foi atrás foi de especialistas sobre a região, então conversar com professores que já trabalham ali, ler diversas teses, dissertações, planos de bacia, etc., daquela região, e ir atrás de pessoas, né? Então, por exemplo, eu fui atrás de fazendeiros que trabalham naquela região, e assim diante, para ter uma melhor noção de como funciona aquela região, tá? Então, essa daqui é a bacia, né? Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, o mapa digital de elevação. Aqui é o mapa de uso dos solos, né? Que foi feito, e aqui o mapa dos tipos de solo, tá? Então, você vê aqui, ó, com base nisso, então, não vou explicar muito, porque a gente não tem muito tempo, mas foram subdivididas, a bacia foi subdividida em 3 áreas principais, tá? Então, a primeira área é essa daqui de montante, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui no meu mouse, acho que eu consigo fazer assim, aqui no meu mouse, ó, essa daqui é uma subdivisão, então essa daqui, essa parte daqui para cima é uma área de montante, né? Então, você pode ver aqui, você tem uma declividade bem maior, por exemplo, né? É bem mais alta que essa região do que o restante da bacia, aqui já é uma região bem mais plana, né? Que você pode ver aqui bem mais diria, mais de várzea, assim, mais plana em termos fundamentais ali da região. Então, foi separada essa área aqui como uma área de montante de interesse separado, até porque, olha o uso do solo dela. O uso do solo dela também, esse verde mais escuro aqui é floresta, né? Então, você vê aqui que tem bem mais floresta do que no restante da região, que é uma região mais plana, então tem bem mais agricultura, que no caso aqui é basicamente cana-de-açúcar e citros, né? Principalmente, assim. Então, aqui em cima tem mais floresta, tem comportamento, portanto, hidrológico bem diferente. A gente olha também o tipo de solo, aqui basicamente a gente tem 2 tipos de solo predominantes, aqui você já tem alguns outros tipos de solo aparecendo, tá? E aqui essa outra bacia, que também, que era uma bacia a montante também, né, em termos da bacia em si, né, separada aqui, que é do Corombataí, ela tem um comportamento um pouquinho diferente, então ela também foi separada para classificar, então a gente trabalhou com principalmente esses 3 pontos, né, 3 áreas aqui de calibração, para essas bacias, essas bacias da montante aqui, essa bacia da montante aqui, e depois aqui para um ponto mais ajusante, tá? A gente tinha bastante dado disponível, então de 75 até 2011, esse estudo começou a ser feito já faz tempo, né? Então, mais ou menos isso. Para aquecer o modelo, a gente separou 5 anos, tá? Então, para aquecimento. E aí, a gente fez a calibração no período mais atual, tá? 12 anos foram utilizados para calibração, de 2000 a 2011. E para validação, a gente usou os 20 anos para trás, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Às vezes, a gente usa mais dados na calibração do que na validação. No meu objetivo, aí que vai sempre o objetivo do trabalho. O objetivo desse trabalho era gerar alerta antecipado para inundação. Então, o que eu queria é que o modelo tivesse bem ajustado à realidade mais próxima do real atual. Então, eu queria que tivesse mais próximo desse comportamento mais atual, que agora a gente nem é mais tão atual assim, né? Mas, e aí a gente usou o restante do período como validação. Então, foi uma escolha de projeto de acordo com a necessidade e objetivo dele, tá? E aí, bom, para o próximo método, eu não vou falar muito aqui, mas a gente fez, então, aquela abordagem semi-automática, utilizando tanto a parte automática, para isso a gente usou esse algoritmo que chama SUF2, né, SUF2, que vem dentro do SWOT-Cup, pela facilidade, né, que ele já está pronto, e dentro de um software que eu já conheço também, já está pronto, disponível. E aí a gente usou uma métrica, né, que é a função objetivo ali, a gente quis usar o NSE, que é o Nash-Sutcliffe, que é um indicador, né, acho que alguns talvez da pós-graduação conheçam, mas é um indicador que ele normalmente, assim, ele dá mais peso para picos, né, para picos ali, né, e é o que eu tinha interesse, né, de novo, era o meu objetivo nesse trabalho, trabalhar com inundações, então eu queria representar bem
os picos claramente, então usei essa estatística. Né? No entanto, para ter certeza que cada vez que eu estivesse rodando ali, avaliando, eu tivesse uma boa simulação em termos de hidrograma como um todo, foi feita uma análise sempre olhando o hidrograma, né, olhando o gráfico mesmo, e aí calculando sempre a cada passo de tempo, de iteração, desculpa, cada iteração diferente, diversas estatísticas, algumas delas essas que eu estou mostrando aqui, tá? E aí também o cálculo de incertezas, não vou falar muito, a gente usou dentro desse mesmo algoritmo, tem uma possibilidade ali de utilizar uma probabilidade associada, então a gente fez isso para calcular as incertezas. Eu não vou falar muito, porque a gente não tem muito tempo, daqui a pouco eu preciso terminar a aula. Mas, bom, então uma das coisas que eu acho bem importante que eu estava falando para vocês é ver se o comportamento geral estava ok, né? Então a gente fez isso, avaliou se a evapotranspiração estava sendo bem simulada, se a potencial, mudou alguns parâmetros que tem efeito direto, assim, nessas questões, avaliou se o fluxo de base fazia sentido, então, modificou alguns parâmetros de água subterrânea, verifiquei também se estava tendo crescimento de vegetação e alterei alguns processos dentro de crescimento de vegetação, né, internamente lá no modelo. E aí, nessa bacia em si, ali que é o interior de São Paulo, tem muita produção de cana-de-açúcar. Então, a gente verificou se a produção da cana-de-açúcar, não sei se vocês lembram, dentro do modelo, a gente consegue avaliar essa produção. Então, a produção média, assim, simulada foi, em torno de 75, 80 toneladas por hectare. E aí, olhando mais ou menos, a média do Brasil de produção é em torno de 70 toneladas por hectare, e ali é um pouco mais alta, até naquela região, está em torno de 90, 94 toneladas por hectare, mas está dentro ainda do esperado, tá? Bom, aqui é só um gráfico para mostrar a evapotranspiração potencial, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a observada aqui foi obtida por por sensoriamento remoto, por sensoriamento remoto aqui, então a gente... não, aqui é da vazão. Bom, depois acho que tem o sensoriamento remoto, isso. Então, aqui a gente, na verdade, comparei para diferentes equações, lembra que a gente viu lá no modelo, que tinha Pema-Monti, tinha Prisler-Taylor, tinha Hargreaves, etc., então, foi comparado isso para ver qual que melhor simulava ali, né, a vazão de acordo com o meu método de potencial evapotranspiração. Acho que eu não coloquei aqui, não sei se eu coloquei. Bom, acho que não, mas também a gente usou sensoramento remoto, né, ali para pegar os dados de evapotranspiração, né, potencial, e comparar com a produzida pelo modelo. Aqui são alguns dos parâmetros escolhidos, não vou falar muito sobre eles, mas alguns dos parâmetros escolhidos, o que eles significam e o porquê, né, e que processos, né, que era aquilo que eu estava falando para vocês, que eles estão relacionados. Aí a gente fez uma análise de sensibilidade, tá, para determinar dentro aqui, a análise de sensibilidade aqui tem 2 valores diferentes, tá? Então, tem tanto para mensal como para depois diário, né, a gente fez isso, para avaliar, então, quais eram os parâmetros mais sensíveis, né, dentro do nosso modelo que a gente estaria utilizando, para, então, fazer uma calibração mensal. Por exemplo, eu vi ali que 2 parâmetros eram os mais sensíveis. Então, pronto, usei 2 parâmetros, daqueles 20 lá que eu tinha escolhido, 2 parâmetros só, para fazer uma calibração mensal, que eu queria só ajustar o meu modelo aqui em termos dos volumes, tá? Então, aqui está o meu hidrograma mensal, tá? Da calibração. E aí, aqui, mostrar para vocês só a calibração, então, está sempre à direita, né, que era o intervalo mais próximo aqui, e a validação à esquerda, tá? Sempre o modelo está em vermelho e o observado está em azul. Então, você consegue ver que a gente conseguiu simular bem, né, essa região, assim, a passo de tempo mensal ficou bem bom. Aí, esses daí são aquelas 3 áreas ali que a gente escolheu, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho aqui. Essa daqui é diária, só para mostrar também, então, que foi feita uma nova análise de sensibilidade diária para determinar quais os parâmetros eram mais sensíveis. Na diária ficou mais complexo fazer isso, tá? Então, por mais que eu tivesse identificado alguns parâmetros mais sensíveis, aqui, por exemplo, CN2, etc., eu queria entender melhor como é que era o comportamento desses parâmetros,
tá? Então, a gente fez aqui, diria que era aquela análise de sensibilidade dos parâmetros um por vez, tá? Então, para entender mais ou menos como que funciona esse parâmetro, uma curva logarítmica, por exemplo, é linear, linearmente, é logarítmica, etc. Então, você consegue ter uma ideia de como que ele funciona, e aí, melhor, para esse daqui, foi um parâmetro super sensível, né? Dá para ver. Então, eu tinha que usar ele num intervalo aqui, ó, pequeno, né? Daqui para cima, não daqui para baixo, que aí eu não estava vendo aqui uma melhoria significativa em relação a ele, tá? Então, mais ou menos isso. Aqui também, estatísticas todas boas, resultado aqui da calibração também de todos, né? O modelado e o simulado aqui era uma falha, por isso que ficou assim feio. Mais o vermelhinho simulado, o outro observado. Enfim, aqui os parâmetros, não preciso falar muito. Aí a validação também, que eu não vou falar muito. Mas aí o que eu estava comentando com vocês? Então, a gente calibrou para esses 3 pontos vermelhos, tá? Então, primeiro, claro, sempre a montante, né? Para cima aqui a montante, essa outra montante, e depois a jusante, né? Claro. Mas, e aí depois tinha todos esses outros pontos, tá vendo? Que eu tinha de dados aqui em azul. Então, a gente verificou se o modelo estava representando bem ou não para essa região, tá? Então, eu não vou falar muito, mas aqui todas as estatísticas são muito boas para todos esses outros pontos, né? Que eram 15 pontos, acho, no total, 16, na verdade. Então, mostrando. E aí, não vou também entrar muito na análise de incerteza, mas aqui são todos os resultados do modelo que foram satisfatórios, tá? Então, vou dizer assim, tudo que eu diria que é satisfatório em termos de resultado de modelo. E aí você vê o intervalo que você tem aqui, ó, do parâmetro, né? Isso daqui são parâmetros que a gente calibrou. Então, intervalos de parâmetros que poderiam ter sido utilizados, tá? Para ter respostas satisfatórias do modelo. Então, mais ou menos, enfim, esse daqui é um box plot, né? Mas só para vocês verem, então, uma incerteza relacionada aos parâmetros em si, tá? Isso para calibração diária, né? Não mostrei para mensal, e depois disso, então, a gente fez também. Aqui ainda tem aquela nossa curva, né, de excedência de probabilidade, aqui, ó. Então, para todos eles, para avaliar também se nos picos ou nas bases, que ele era onde tinha maior incerteza, e essa em verdinho aqui seria a nossa banda de incertezas relacionadas aqui a 95% de predicabilidade, vamos dizer, do modelo. Tá claro, bem, são coisas que eu tô falando assim superficiais, mas é mais ou menos para vocês entenderem. E aí a gente fez uma análise de fluxo de base, né? Então, quão bem ele simulava o fluxo de base, quão bem ele simulava a vazão de pico, tá? Então, a gente separou esses dois componentes também para avaliar isso de forma separada. Enfim, depois disso tiveram várias outras análises, como para dados subdiários, etc. e tal. Mas só para mostrar para vocês o que seria mais ou menos um procedimento de calibração que eu recomendo, assim, vai, vamos dizer, com um exemplo aí, que é esse exemplo aí da bacia de Piracicaba, no caso.